Um dia o Senhor Jesus disse claramente que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Por isso, você e eu não podemos ficar cegos, surdos e mudos. Não podemos ficar coniventes com situações que não podem ficar escondidas debaixo do tapete. Não podemos ser cúmplices dessas coisas. Nós devemos, é claro, denunciar essas práticas erradas, que são coisas sujas, imundas, perversas, malignas, que não podem infectar a igreja em tempo algum. Então, você e eu temos a responsabilidade de expor isso publicamente, para que as pessoas envolvidas nessas coisas escondidas possam ser condenados à prisão, porque é isso que lhes cabe, porque eles estão fazendo coisas muito erradas por aí, principalmente dentro de templos construídos por mãos humanas e em outros lugares escondidos também. Então, é preciso que agora isso aconteça. É hora de abrir a boca. É hora de não ficar calado, nem cúmplice, nem conivente com essa situação. Não seja participante desse erro, porque você tem que reprovar essas obras infrutíferas das trevas, que o diabo gosta. Então, é preciso que você saiba que Deus não aprova nem concorda com essas práticas que o diabo gosta. E ele é que influencia pessoas a cometerem essas práticas, principalmente com crianças. Você sabe do que eu estou falando. Então agora é preciso que você tome a decisão de denunciar isso, com provas concretas e reais, incontestáveis. Mas não deixe que ninguém venha com esse papo de que não se pode tocar nos ungidos do Senhor. Essas pessoas não são ungidas de Deus coisa nenhuma, senão, porque se elas fossem mesmo ungidas de Deus, elas não cometeriam esse tipo de prática perversa, imunda. Não, eles não fariam isso, em tempo algum. Então, quando Deus fala que não maltrateis os meus ungidos, nem os meus profetas, ele está falando de pessoas sérias, que eram comprometidas com Deus, com a verdade. Faziam tudo publicamente, e não as ocultas por aí. Eles não faziam coisas erradas em oculto, para ninguém ver. Então, é preciso que isso possa despertar agora em quem está amando o Senhor Jesus sinceramente, essa vontade de denunciar isso, expor mesmo. Então é preciso que isso aconteça, porque tanto você como eu não podemos participar disso em tempo algum. E como se participa disso sem o praticar? É quando você não denuncia. É quando você sabe de uma coisa errada e não fala nada, não abre o bico, não expõe esse erro publicamente. Não tenha medo disso em tempo algum. Não tenha medo de denunciar. Fale abertamente, fale claramente. Porque quando uma igreja, ou seja, quando você e eu, que somos o corpo de Cristo, nos acostumamos com nos acostumamos, digamos assim, com esse erro e não falamos nada, nós também estamos errados da mesma forma que eles. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Temos que falar a verdade mesmo.
para que a punição para essas pessoas aconteça. Porque na igreja do Senhor Jesus não pode existir pessoas com essa má índole, escondida. Tem que fazer coisas escondidas, principalmente com crianças. Então, isso é errado. É errado mesmo. E agora a igreja tem que se limpar disso aí. Tem que expor isso aí. Porque é preciso que isso aconteça. Não podemos se tornar ensoberbecidos, como o caso que aconteceu na igreja de Corinto, onde o filho de um homem possuía a mulher do seu próprio pai. E a igreja de Corinto andava ensoberbecida a esse respeito, não denunciando, não fazendo nada para que aquela pessoa fosse tirada do meio deles, fosse lançado fora, porque ele estava contaminando a igreja com sua prática errada. E Paulo é bem claro a respeito disso aí, que é preciso lançar fora o velho fermento, para que a igreja seja uma nova massa, e não uma massa cúmplice desse erro, como estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, esse texto mostra claramente que não pode haver conivência. A igreja não pode ficar ensoberbecida. A igreja não pode estar acobertando o mal como se aquele mal fosse algo normal, que as pessoas aceitavam numa boa, toleravam de boa mente. Então, uma igreja não pode ser assim. É preciso que agora se entenda isso. Porque erro é erro, pecado é pecado, abominação é abominação. Existem coisas que Deus não aprova em tempo algum, da parte de ninguém. Não importa se crê ou não crê em Deus. Não importa se não creu ou creu em Jesus. Porque o princípio moral de todo ser humano consciente é repugnante contra tem que ser repugnante contra essas coisas. Então, é preciso que as pessoas tenham esse sentimento de considerar essas coisas como abominações praticadas por pessoas, para que a pessoa sinta nojo e vergonha dessa sujeira, dessa imundícia, que infelizmente está acontecendo com muitas pessoas hoje. Isso é uma vergonha. Essa vergonha tem que ser exposta e não acobertada. Acobertar isso é se tornar cúmplice desse erro. E o Senhor Jesus não quer que você e nem eu participemos dessa sujeira como cúmplices, como coniventes, fazendo vistas grossas. Assim, essa pessoa que comete esses erros, ela continuará cometendo isso por muitos anos. Você não deve achar ou pensar que isso é certo, porque isso é totalmente errado. É um absurdo. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque a igreja não pode ser participante disso em tempo algum. É preciso que agora a igreja possa começar a abrir o bico, digamos assim, a denunciar mesmo. Porque essas pessoas têm que ser punidas pelas leis civis do país onde elas cometem esses erros, essas práticas que são criminosas, digamos assim. Então, essa é a verdade, pessoal. Porque quando o Senhor Jesus te chamou, na graça dele, para o Evangelho, você tem
que viver isso com seriedade, com objetivo, com propósito. E não ficar aí mal acostumado com algo que muitas pessoas não denunciam. Mas é preciso denunciar, sim. É preciso expor. É preciso falar a verdade, abertamente. Dos eirados, como o Senhor Jesus falou, a respeito daquilo que nunca deveria ficar encoberto e sim revelado publicamente por pessoas. Essa pessoa tem que ser você e tem que ser eu, sem dúvida alguma. As pessoas que agem assim, essas pessoas são aprovadas pelo Senhor Jesus. Porque ele mesmo denunciou toda a hipocrisia dos escribas e fariseus. Leia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, que você vai entender isso claramente. Então, essa hipocrisia não pode existir no corpo de Cristo em tempo algum. Então agora nós devemos entender isso aí. É preciso uma limpeza geral na igreja. Porque existem muitos por aí que estão praticando coisas erradas que são acobertadas. Com a desculpa de que não se pode tocar nos ungidos de Deus. Então ele sempre arranja uma desculpa para não para que a pessoa que pratica esse mal não seja punida em tempo algum. Isso é errado. Então é a hora de fazermos o que é certo. Falarmos mesmo a verdade, sem medo algum, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com determinação, para que aconteça alguma coisa contra essa pessoa. Então, é preciso que as pessoas tenham essa coragem de fazer isso. Porque não podemos ser cúmplices disso em tempo algum. Então, chegou a hora disso acontecer. A igreja não pode manter essa sujeira em sua vida. Isso contamina o corpo inteiro. Acã foi morto por causa disso, porque pegou coisas que Deus não falou para pegar. Ele foi lá e cobiçou aquelas coisas, levou para a sua tenda, enterrou na sua tenda, e o povo pagou pelo pecado de Acã. Então, a igreja também pode pagar por estar acobertando erros que infelizmente acontecem hoje em dia. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, porque nós devemos falar a verdade. Não importa a quem vamos denunciar, mas sim que a denúncia seja feita, para que essa pessoa seja punida de acordo com a lei civil do país. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, para que as pessoas agora tenham essa coragem, tenham essa oportunidade de fazer isso. Assim, você vai conseguir sim viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, que disse que nada que nada em oculto pode ficar em oculto, mas sim tem que ser revelado. Essa é a verdade. Então é isso que eu queria deixar aqui para todas as pessoas, essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.